Bem-vindos a mais uma aula do canal Back Studio. Eu sou o Fábio Beccari e hoje falarei sobre um assunto um pouco mais técnico, que são os arquivos de trabalho no Photoshop. Qual o melhor formato para você salvar o seu arquivo? Dependendo, é claro, das camadas que você está trabalhando, a quantidade, né? Porque cada vez o arquivo vai pesando mais, vamos dizer assim, vai ficando maior o espaço que ele ocupa em disco. Qual a melhor solução de formato para você exportar este arquivo? E mesmo assim, quando você está trabalhando com diversas camadas, o Photoshop vai ficando cada vez mais lento, né? Dependendo, é claro, do hardware do seu computador, enfim. São muitos detalhes. Vou explicar então para você um pouquinho sobre isso. Então eu vou abrir uma imagem qualquer aqui, vou abrir essa beleza aqui, um Alien, né? Tá todo mundo vendo o Alien desde o ano passado, esse ano aqui, vários relatos aí, Alien para todo lado. Bom, mas vamos ao que interessa. O principal que eu vou falar está aqui, ó, um lugar onde poucos percebem no Photoshop. Aqui temos o controle de zoom, simples, e aqui as informações do documento que eu estou trabalhando, de acordo com o que eu seleciono aqui. E eu vou falar basicamente desse Document Size. Mas já que estamos aqui, é claro, gosto sempre de explicar bem os detalhes do programa, vou explicar o que representa cada um desses aqui, o que te mostra de informação aqui nessa caixinha. A primeira é o tamanho dos documentos, documento size, mas documento size, o tamanho do documento em disco, quanto que ele está ocupando de espaço, ou quanto ele irá ocupar depois de salvo. Documento profile, se ele tem algum perfil de cor incorporado, se ele está trabalhando em 8 bits, 16, 32 bits. Documento dimensions, esse sim mostra o tamanho mesmo do documento em pixels ou na medida que você estiver trabalhando, 1920 por 1080 pixels, resolução de 72 ppi, pixel per inch, pixel por polegada. Aqui tem a medida do pixel, measurement scale, que mostra que um pixel está correspondendo a um pixel, né? Uma medida que eu nunca, todos esses anos que eu trabalho com Photoshop, nunca mudei. Aqui scratch size, esse aqui representa o espaço temporário que o Photoshop está utilizando. Isso pode variar muito de acordo com os Store States, que é essa opção aqui, ó, Edit Preference, e está aqui em Performance. Aí você tem aqui essa Store States. Quanto maior o número de Store States que você trabalha, ou seja, o desfazer do Photoshop, isso aqui é um exagero 300. Isso aqui eu coloquei aqui, sei lá por quê. Porque eu não uso muitos assim, no máximo 20, 25 desfazer. Se você for precisar desfazer 30 movimentos, é melhor. É melhor já nem começar do zero. Então eu já vou deixar até no valor de 30 aqui, isso aumenta e muito a performance do Photoshop. Só que quando você reiniciar o programa, né? Por isso que não mudou nenhuma informação aqui. Então ele está utilizando aqui, ó, 2,10 GB e barra 5,7. Eu vou explicar depois do documento size o que representa essa barra aí. Eficiência, o programa está trabalhando com 100% de eficiência. Timing, isso aqui é o time de execução de filtros, time de execução de, por exemplo, é que agora tá leve, se eu aplicar qualquer filtro aqui tá tranquilo. Só quando estiver trabalhando com uma pancada de layers aqui, vai demorar um pouco para aplicar. E isso aqui me mostra o tempo em segundos que está demorando para aplicação. Esse aqui, Current Tool, qual ferramenta que eu estou trabalhando? Se eu mudo para uma, daí já muda que é para a ferramenta de texto, a ferramenta Move, e ele me mostra aqui qual ferramenta que eu estou trabalhando. A exposição 32 bits, isso aqui não vai me mostrar só se eu estivesse trabalhando com um documento 32 bits. Aqui Save Progress, isso aqui não mostra nada aqui porque eu não estou salvando nada. Isso aqui mostra mais assim, você coloca essa informação, por exemplo, quando você está salvando um arquivo de vídeo que ele vai ter que renderizar e demora, ele mostra o countdown, né, o quanto tempo vai demorar, né? Aqui me mostra aqui, eu uso bastante Smart Objects, mostra quantos Smart Objects eu tenho. Missing, no caso está faltando algum Smart Objects, pode ser um Smart Object externo, né, que você mudou de pasta e que foi modificado. Eu não estou trabalhando com nem modificado nada. E o Layer Count, isso é legal porque você está trabalhando com um layer, né? Se você tem 500 layers, ele vai contar aqui para vocês quantos layers tem, em vez de você ficar contando, tem 1, 2, 3, 4, não existe isso. Você pode olhar por aqui a informação de quantos layers você está trabalhando. Mas vamos aqui primeiro em Document Size. Pode ver que aqui, esta imagem é uma imagem até que tem uma alta resolução. Ela tem 5,93 megabytes barra 5,93 megabytes. Então o que é isso que quer me dizer? Que eu estou trabalhando com uma imagem achatada, aqui, que ela tem
inicialmente 5,93 barra 5,93, ou seja, eu vou duplicar esta camada, clicar e arrastar aqui para o ícone de criar um novo layer. Você vai observar que dobrou o tamanho, foi para 11,9 mega. Por quê? Porque eu estou trabalhando já com o dobro. Então, representa o quê? O Photoshop está me mostrando que se eu fizer o achatar essa imagem, por exemplo, eu fizer um monte de camada, pode ser várias. Aí, eu no final, eu achatar e criar, fazer o flatten, que junta tudo em uma só, tá? Ela vai ter esse tamanho de 5,93. Agora, se eu salvar o PSD, o arquivo Photoshop normal, padrão, ele vai ter o tamanho de 11,9 megabytes. E se eu for trabalhando com mais camadas, apertei o botão sem querer aqui, trabalhando com mais camadas e tal, ele vai aumentando esse tamanho, cada vez mais. Efeitos de texto, bom, tudo que você for acrescentando, ele vai duplicando. E aqui está me mostrando que se eu achatar essa imagem, ó, eu devo fazer o comando de achatar a imagem, ó, o Ctrl E em tudo aqui, ó, seleciona tudo e aperta o Ctrl E, ó, ele já volta para o normal. Só que você vai perceber também, quando você está trabalhando com Photoshop, que você tem depende muito, é claro, da memória RAM que você tem no seu computador, do processador, da placa gráfica, depende do hardware do seu computador. Mas se você perceber, que eu vou dar uma dica agora para você melhorar essa performance do seu computador. Se você perceber que você está com muitas camadas aqui, você vai trabalhar com um brush, por exemplo, você vai passar um brush aqui, ó. Eu vou pegar pode ser uma cor aqui qualquer aqui, um verde, vai. Vou colocar um verde aqui mesmo. Você for passar o brush e ele está dando um delay, tipo você passa, ó, aqui está em tempo real, tá? O computador aqui é bom e tá com poucas camadas também. Mas se eu vou acrescentar aí, vai, 100 camadas, eu já fiz trabalhos aí com mais de 400, 500 camadas. Então você tá trabalhando e aí você passa o brush só depois que faz o traço. Ou seja, o Photoshop está no talo, no osso. Resolve bastante você iniciar o programa com aqueles Store States lá. Você deixar outra dica aqui também, é no apertar o Ctrl K aqui na parte de Ctrl K, o atalho para as preferências. Eu vou sempre deixar aqui, ó, em 80, que o Photoshop aqui é o 2021 em 80, 82. Eu nem mexi ainda nessas configurações. Bom, então você resolve fazendo isso, tem que reiniciar o programa para que entre em vigor a modificação que você fez. Só que tem um detalhe, olha só, eu vou duplicar mais algumas vezes layers, ó. Olha o tamanho que está aqui, ó, 47, quando eu salvar o PSD ele vai estar em 47,5. Isso está pesando neste exato momento no Photoshop e consumindo recursos da memória do sistema. Então, se você está trabalhando e você vê que o Photoshop está ficando lento, você converte todos os layers, todos os que você acha viável, você seleciona um, Shift ou Ctrl, vai selecionando independentes, do que você quer aí os layers, e você clica com o botão direito e você vai para converter para Smart Objects. De 47 ele já passou para 11, ó. E tá lá. Se você quiser editar, você vai dar duplo clique, você vai editar os layers lá de novo. E seu Photoshop já vai voltar a funcionar com mais qualidade, com mais velocidade, digamos assim. Agora, uma questão que eu recebi, o pessoal falou, poxa, eu estou trabalhando com um arquivo aqui, o cara colocou 200 coisas, ele vai salvar em PSD lá e fala que não deixa. Por quê? Porque o arquivo de Photoshop, o PSD, o padrão do Photoshop, ele só deixa você salvar o arquivo com no máximo 2 GB de tamanho. Se você quiser salvar até 4 GB de tamanho, eu aconselho, vou salvar aqui só para mostrar um exemplo. Save on my computer, não na nuvem, colocar aqui na área de trabalho mesmo. Se você for salvar o documento até 2 GB, o tamanho certo é o PSD, mesmo normal, o padrão do Photoshop. Se for até 4 GB, você salva em formato TIFF, ele suporta os layers, vai preservar suas camadas, os efeitos, tudo. Inclusive o TIFF agora é controlado pela Adobe, antigamente não era. Esse tipo de formato de arquivo, então você pode salvar no TIFF até 4 GB. E quando passar de 4 GB o tamanho do seu arquivo, você vai ter que salvar no formato de grandes arquivos, que é esse aqui, ó, PSB, Large Document Format.
que é esse .psb. Aí você pode salvar qualquer tipo de arquivo aí, que no tamanho que for, que não tem problema, e vai abrir com as camadas, tudo. Só que, então lembrando, Photoshop, o formato padrão nativo, até 2, TIFF até 4 GB e passando disso, o formato é o PSB. Agora eu vou dar uma dica para você, que é uma coisa besta, mas que funciona pra caramba e ajuda muito. Porque você trabalhando às vezes se é um arquivo que já tem 1 GB e pouco, 1 GB, 2 GB, 3 GB, enfim, arquivo que é grande até para você ficar mexendo, que não é qualquer Photoshop que abre também um negócio desse aí não, ele abre, mas fica só naquela lentidão, né? Dependendo do computador que você vai abrir, por exemplo, você leva para mostrar para um cliente que tem uma maquinazinha lá com Photoshop, às vezes não roda direito, mas que você consegue diminuir o arquivo. Olha só que besteira, mas funciona. É uma dica que já é usada, nossa, desde os tempos mais primórdios. Então, supondo, eu vou dar um Ctrl Z aqui para voltar minhas camadas aqui, então eu vou te mostrar um exemplo aqui. Tá com 40, isso é porque o arquivo é pequeno. Agora, quando é em gigabytes, conta muito. Ó, eu vou até dar uma duplicada de tudo de novo. Ó. Eu vou colocar o arquivo aqui, tá com 89, Ctrl J, vou dar outra duplicada, tá com 130 MB agora, tá com quantas camadas? Eu vou ver aqui, ó, layers, layer count, 22 layers. 22 layers? 22 layers. Vou até duplicar mais ainda. Ctrl J. Agora já foi para 29. Vamos para mais. 36 layers. Ele está com um tamanho aqui. Vamos ver o documento. Sizes. Ele está agora com 213 megabytes. Com esses 36 layers aí, eu acho, né? Com esses layers todos aí, ó. O layer mostra aqui o número de layers que tem aqui, né? Tal. Mas quando você vai mudando de nome no seu trabalho, você vai perder essa conta, né? Por isso que é importante aquele recurso aqui da contagem de layers. Então, vendo desta forma aí, eu vou salvar o documento como um arquivo do Photoshop. Serve para TIFF, também serve para o documento grande lá, o arquivo PSB que eu mostrei para vocês. Então, eu vou salvar aqui o documento, ó, save. Save no meu computer e vou colocar aqui na área de trabalho, vou colocar aqui teste 1, salvar. Então, eu salvei esse documento, ele vai ficar com esse 213,6 megabytes. Ó. Tamanho em disco aqui, está aqui o documento. Ele está com 202 aqui em disco, né? Ali mostra aproximado, né? No Photoshop não mostra exato. 202 megabytes. Mas olha, o mesmo arquivo, se eu, ao invés de... Olha que besteira. Ao invés de eu deixar esse layer aqui assim, eu crio uma nova camada e vou aqui, seleciono o branco, a cor do meu background, Alt Delete, pinto de branco. Eu vou salvar esse mesmo documento, Save As, e vou salvar ele agora como teste 2. Ok, vamos lá ver. Teste 2. Esse está com 202, esse está com 197. Como isso, né? Se tem uma camada a mais. Eu não sei explicar essa. Acho que talvez é pela visualização ali que reduz um pouco. Isso aqui fez uma diferença pequena, 5 megabytes. Agora, quando você está trabalhando com arquivo de gigas, aí faz uma diferença de 200 mega, 300 mega. Aí faz uma grande diferença essa simples dica. Então, é isso aí. É uma aula mais técnica, só exemplificando alguns detalhes aqui para o pessoal que estava com dúvida de salvar arquivos no Photoshop. Sem problema nenhum agora. Pode salvar com o arquivo lá de documento grande, de PSD até 2 GB, TIFF até 4 e o documento grande lá, o PSB, com o tamanho que vocês quiserem. Então essa é a dica de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima.